Naquela noite chuvosa em Lisboa, o amigo do meu pai, Miguel, que havia ficado em casa por causa de uma avaria no carro, aproximou-se de mim no corredor escuro, sem aviso, pressionou seus lábios contra os meus, um beijo que durou apenas segundos mas que incendiou um fogo que eu nunca soube que existia dentro de mim. No dia seguinte, meu pai descobriu uma mensagem no telefone de Miguel, revelando não só o beijo, mas um segredo que eu carregava há anos, minha atração por homens, e isso levou a uma briga violenta que terminou com Miguel saindo de casa para sempre, deixando para trás uma família em ruínas. Eu, João, com apenas 20 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, vi minha vida virar de cabeça para baixo em um instante, forçado a confrontar não só meus sentimentos, mas o julgamento implacável da sociedade portuguesa conservadora que nos rodeava. Tudo começou algumas semanas antes, quando meu pai, um engenheiro civil chamado António, convidou Miguel para um jantar em nossa casa no bairro de Alfama. Miguel era seu colega de trabalho há mais de uma década, um homem solteiro de 40 anos, com uma reputação impecável na empresa de construção onde ambos trabalhavam em projetos de renovação urbana. Ele era alto, com barba grisalha e um jeito calmo que inspirava confiança. Eu o via como uma figura paterna alternativa, alguém que escutava minhas dúvidas sobre a faculdade sem o tom autoritário do meu pai. Mas naquela noite, enquanto lavávamos a louça juntos, senti um olhar prolongado dele, algo que me deixou desconfortável, mas também curiosamente vivo. Meu pai era um homem tradicional, criado em uma família católica devota no interior do Alentejo. Ele esperava que eu seguisse seus passos, casar com uma boa moça portuguesa, ter filhos e manter a linhagem familiar. Minha mãe, Maria, uma professora de história no ensino secundário, era mais aberta, mas ainda assim presa às expectativas sociais. Eu, por outro lado, lutava em silêncio com minha identidade. Na faculdade, via casais gays passeando de mãos dadas no chiado, e invejava sua liberdade, mas o medo de decepcionar minha família me paralisava. Miguel, com sua presença constante em nossas vidas, começou a representar uma tentação perigosa. Dias após o jantar, Miguel apareceu mais vezes. Meu pai o convidava para assistir jogos do Benfica, e eu me juntava a eles, sentindo uma atração crescente que eu tentava ignorar. Uma tarde, enquanto meu pai estava no trabalho, Miguel veio pegar ferramentas emprestadas. Conversamos no jardim, e ele mencionou casualmente sua própria juventude confusa, histórias de amizades que viraram algo mais. Suas palavras ecoavam em mim como um eco distante, mas eu mudei de assunto, temendo onde isso poderia levar. Então veio a noite da chuva. Meu pai havia saído para uma reunião de emergência, e minha mãe estava visitando a irmã em Cascais. Eu e Miguel ficamos sozinhos em casa. Assistimos a um filme na sala, algo banal sobre intrigas políticas, mas a tensão no ar era palpável. Quando me levantei para pegar água, ele me seguiu até a cozinha. João, há algo que preciso te dizer, murmurou ele, sua voz baixa. Antes que eu pudesse responder, ele me puxou para si e me beijou. Foi um beijo urgente, cheio de anos de repressão, e por um momento, eu correspondi, sentindo uma liberação que nunca havia experimentado. Mas o pânico veio logo depois. Eu o empurrei, correndo para o quarto, trancando a porta. Miguel bateu suavemente, pedindo desculpas, dizendo que havia interpretado mal os sinais. Ele saiu naquela noite, mas deixou o telefone para trás por acidente. Na manhã seguinte, quando meu pai o encontrou e viu as mensagens, trocas antigas entre Miguel e um ex-namorado, e uma recente para mim que eu nem havia lido, o inferno desabou. Meu pai me confrontou na cozinha, seu rosto vermelho de raiva. O que é isso, João? Você e o Miguel? Meu Deus, o que eu criei? Ele gritava, jogando o telefone na mesa. Eu neguei no início, mas as lágrimas me traíram. Contei parte da verdade, que eu era gay, que o beijo havia sido um erro, mas que meus sentimentos eram reais. Minha mãe chegou no meio da discussão, tentando acalmar, mas o dano estava feito. Meu pai chamou Miguel de traidor, jurando nunca mais falar com ele. A amizade de anos se dissolveu em acusações mútuas. Nas semanas seguintes, a casa virou um campo de batalha. Meu pai mal me olhava, passando noites no sofá, bebendo mais do que o habitual. Minha mãe mediava, mas seus olhos mostravam decepção misturada com pena. Eu me sentia culpado por tudo, por ter correspondido ao beijo, por não ter escondido melhor meus sentimentos, por destruir a família. Na faculdade, os rumores começaram a circular, alguém devia ter ouvido algo, e eu me isolei, evitando amigos que poderiam julgar. Miguel tentou-me contatar, enviando mensagens pedindo para conversar, mas eu as ignorei. Ele era o catalisador, mas o problema era mais profundo. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em famílias como a minha. Eu via nos jornais debates sobre direitos LGBTQ, mas na minha realidade, era uma luta pessoal. Uma noite, sozinho no quarto, chorei pela perda da inocência.
O beijo havia despertado algo em mim, mas a um custo alto. Decidi que precisava confrontar Miguel, entender porquê. Marquei um encontro em um café no bairro Alto, longe dos olhares familiares. Quando ele chegou, seu rosto estava marcado pela fadiga. João, eu sinto muito. Eu vi em você o que eu fui um dia, confuso, sozinho. Mas eu errei ao forçar. Conversamos por horas. Ele contou sua história, casado jovem por pressão familiar, divorciado após admitir sua orientação, perdendo contato com os filhos. A sociedade nos força a escolher entre amor e aceitação, disse ele. Suas palavras me fizeram questionar minhas próprias escolhas. Voltei para casa com a mente turbulenta, sabendo que o caminho à frente seria cheio de decisões dolorosas. Os dias se arrastavam em uma rotina pesada após o confronto. Meu pai, António, evitava qualquer conversa profunda, limitando-se a ordens curtas sobre tarefas domésticas. Limpa o teu quarto, João, dizia ele, sem olhar nos meus olhos. Eu sentia o peso da sua decepção como uma âncora, puxando-me para o fundo. Na universidade, as aulas de arquitetura pareciam irrelevantes, eu desenhava edifícios perfeitos no papel, mas minha vida era um caos de fundações instáveis. Miguel, por sua vez, havia sido transferido para outro projeto na empresa, uma decisão sutil do meu pai para afastá-lo. Mas o fantasma dele pairava. Eu relia suas mensagens antigas, debatendo-se responder. Uma parte de mim ansiava por conexão, por alguém que entendesse o turbilhão interno. Outra parte temia o abismo que isso abriria. Minha mãe, Maria, tentou ser a ponte. Uma tarde, enquanto preparávamos o almoço, ela me puxou para o lado. João, teu pai ama-te, mas ele foi criado de forma diferente. Dá-lhe tempo. Suas palavras eram gentis, mas eu via o conflito nela, a professora progressista versus a esposa devota. Ela sugeriu terapia, algo que em Portugal ainda carregava estigma, especialmente para questões de orientação sexual. Decidi seguir o conselho. Marquei uma sessão com um psicólogo em uma clínica discreta no centro de Lisboa. O Dr. Silva era um homem de meia-idade, com óculos redondos e um tom calmo. Conte-me o que te traz aqui, disse ele. Despejei tudo, o beijo, a revelação, a raiva do pai. Ele ouviu sem julgar, explicando que o conflito interno era comum em jovens gays em famílias conservadoras. A sociedade mudou, mas as mentes levam tempo, afirmou. As sessões me ajudaram a processar, mas não resolviam o isolamento. Na faculdade, um colega, Pedro, notou minha ausência nas festas. O que se passa, João? Pareces um fantasma. Contei-lhe uma versão editada, e para minha surpresa, ele revelou ser gay também. Bem-vindo ao clube, amigo. Não estás sozinho. Pela primeira vez, senti um vislumbre de comunidade, mas o medo de exposição me mantinha cauteloso. Entretanto, o pai de Miguel, um viúvo idoso chamado Manuel, ligou para casa. Ele havia ouvido rumores e queria limpar o nome do filho. Meu pai atendeu, e a conversa virou gritaria. Teu filho é uma vergonha, berrou meu pai. Isso reacendeu a ferida. Eu intervi, defendendo Miguel pela primeira vez. Pai, ele não é o vilão. Eu sou quem sou. Meu pai me olhou como se eu fosse um estranho, saindo de porta afora. Naquela noite, sozinho, decidi confrontar minha identidade. Pesquisei associações LGBTQ em Portugal, como a ILGA, e li histórias de outros. Inspirei-me em ativistas que lutaram pela igualdade. Mas a teoria colidia com a realidade. Em uma sociedade onde o catolicismo ainda influenciava, ser gay significava navegar por minas de preconceito. Miguel reapareceu inesperadamente. Enviou uma carta, sim, uma carta física, em tempos do WhatsApp, pedindo um encontro final. Preciso fechar este capítulo, escreveu. Concordei, marcando em um parque junto ao Tejo. Ele chegou pontual, vestindo uma camisa simples, os olhos vermelhos. João, eu traí a confiança do teu pai. Mas o que senti por ti foi real. Admiti que o beijo havia-me mudado, despertando sentimentos que eu reprimia. Mas acusei de egoísmo, você sabia o risco, Miguel. Porquê? Ele explicou sua solidão, anos escondendo sua bissexualidade por medo de perder o emprego e amigos. Em Portugal, progressos legais não apagam o estigma social, disse. Concordamos em não nos ver mais, mas suas palavras plantaram sementes de dúvida, e se eu pudesse lutar por aceitação? Voltei para casa e encontrei meu pai esperando. Ouvi que falaste com o Manuel. Por que defendes aquele homem? Contei sobre o encontro, omitindo detalhes. Meu pai explodiu, estás a escolher ele em vez da família. Foi a gota d'água. Gritei de volta, revelando anos de repressão. Não é escolha, pai. É quem eu sou.
Ele saiu novamente, deixando-me com minha mãe, que chorava em silêncio. Os dias seguintes foram de silêncio gelado. Eu me joguei nos estudos, projetando uma casa sustentável que simbolizava minha busca por estabilidade. Mas o conflito familiar sangrava para outras áreas. Amigos da família sussurravam, e eu sentia olhares julgadores na rua. A pressão social em Lisboa, uma cidade cosmopolita mas com raízes conservadoras, me sufocava. Uma reviravolta veio quando Pedro me convidou para um evento da comunidade LGBTQ no Príncipe Real. Hesitei, mas fui. Lá, ouvi histórias semelhantes, pais rejeitadores, amigos perdidos. Senti solidariedade, mas também culpa por trair as expectativas familiares. Na volta, decidi falar com minha mãe sobre terapia familiar. Ela concordou, mas meu pai resistiu. Não preciso de um estranho para consertar minha família, disse. O clímax dessa fase veio em uma discussão acalorada durante o jantar. Meu pai anunciou que Miguel havia pedido demissão, mudando-se para o Porto. Bom ridance, murmurou. Eu defendi, ele pagou o preço, pai. E eu? Meu pai me olhou, lágrimas nos olhos pela primeira vez. Filho, eu não sei como lidar com isso. Foi um pequeno creque na armadura, mas o suficiente para a esperança. Com Miguel fora de cena, o foco virou para a reconstrução familiar. Meu pai, António, começou a evitar tópicos sensíveis, concentrando-se no trabalho. Mas o silêncio era ensurdecedor. Eu, por outro lado, mergulhei na terapia, onde o Dr. Silva me desafiava a confrontar medos. João, a aceitação começa em ti mesmo, dizia. Comecei a escrever um diário, registrando pensamentos sobre identidade e sociedade. Minha mãe organizou uma viagem familiar a Sintra, esperando reconectar. No carro, a tensão era palpável. Visitamos o Palácio da Pena, mas as conversas eram superficiais. No regresso, parei o carro e forcei o diálogo. Pai, precisamos falar. Ele relutou, mas admitiu, tenho medo de te perder, João. Mas isso vai contra tudo que acredito. Revelou sua criação rígida, com um pai que o batia por qualquer fraqueza. Entendi sua luta, mas insiste, amor não é fraqueza. De volta a Lisboa, Pedro se tornou um confidente. Ele me apresentou a um grupo de apoio, onde compartilhei minha história. Ouvir outros, um professor demitido por ser gay, uma jovem rejeitada pela família, me fortaleceu. Mas veio a traição. Um membro do grupo, invejoso, espalhou rumores online sobre mim e Miguel. Acordei com mensagens anônimas, traíste teu pai com o amigo dele. O escândalo se espalhou. Na universidade, colegas cochichavam. Meu pai soube através de um colega e explodiu, agora todo mundo sabe. Como vou enfrentar as pessoas? Culpei-me por confiar, mas Pedro me apoiou, isso é preconceito, não tua culpa. Decidi confrontar o traidor, marcando um encontro. Ele negou no início, mas admitiu, achei que merecias lição por esconderes. Foi um golpe baixo, destacando a hipocrisia até na comunidade LGBTQ. Em casa, a crise escalou. Meu pai exigiu que eu parasse de ver Pedro, temendo mais exposição. Estás a destruir nossa reputação. Gritei, e a minha vida? Importa. Minha mãe interveio, propondo uma reunião com o padre da paróquia, um homem progressista. Relutante, concordei. O padre Luís ouviu nossa história com empatia. A igreja evolui, António. Amor é amor. Meu pai debateu, citando tradições, mas o padre contra-argumentou com exemplos modernos. Saímos com sementes de dúvida plantadas. Pela primeira vez, meu pai perguntou, João, o que queres realmente? Respondi, ser aceito como sou. Mas o preço continuava alto. Perdi amigos conservadores, e na faculdade, um professor me deu nota baixa, sutilmente discriminatório. Lutei contra, reportando à reitoria, ganhando uma vitória pequena mas significativa. Isso me empoderou, levando-me a voluntariar na ILGA, ajudando jovens em situações semelhantes. Miguel ligou inesperadamente do Porto. Ouvi sobre os rumores. Sinto muito. Conversamos, e ele revelou que estava em um relacionamento aberto, lutando por aceitação. Não desistas, João. Suas palavras me motivaram, mas reabriram feridas. O ponto de virada veio em uma festa familiar. Um tio, bêbado, zombou, então, o sobrinho é maricas. Meu pai, para minha surpresa, defendeu, cala a boca. É meu filho. Foi um momento de orgulho misto com dor. Em casa, ele admitiu, estou tentando, filho. Choramos juntos, um abraço raro. Contudo, a jornada não acabava.
A sociedade pressionava, notícias de ataques homofóbicos em Braga me lembravam os perigos. Decidi me envolver mais, participando de uma marcha no Orgulho de Lisboa. Meu pai não foi, mas minha mãe sim, segurando uma bandeira. Foi libertador, mas o conflito interno persistia, valia o preço da família dividida. À medida que os meses passavam, a tensão familiar diminuía, mas novas batalhas surgiam. Meu pai começou a ler livros sobre orientação sexual, emprestados pela mãe. Não entendo tudo, mas tento, disse ele uma noite. Era progresso lento, mas real. Eu, por outro lado, explorava relacionamentos. Conheci Tiago, um estudante de 22 anos, em um evento da ILGA. Nosso primeiro encontro foi no Mirador da Senhora do Monte, vendo as luzes de Lisboa. Ele era aberto sobre sua sexualidade, contrastando com minha cautela. Mas o fantasma de Miguel retornou. Ele veio a Lisboa para um projeto e pediu para me ver. Hesitei, mas concordei, em um café neutro. João, eu mudei. Estou em terapia também. Revelou que o beijo foi impulsivo, mas transformador para ele. Me fez enfrentar minha própria repressão. Partimos como amigos, fechando o ciclo. Com Tiago, as coisas progrediam. Contamos aos meus pais após alguns meses. Minha mãe abraçou, mas meu pai franziu a testa, outro homem. Tão cedo. Debateu, mas aceitou um jantar. Na mesa, Tiago charmou com histórias de sua família aceitadora. Meu pai relaxou, mas depois confessou: tenho ciúmes, filho. Perco-te para isso. A sociedade testava-nos. Em uma viagem a Porto, Tiago e eu fomos insultados na rua. Voltem para o armário, gritou um grupo. Confrontamos, mas o medo instalou-se. De volta, discuti com meu pai, vês? Isso é o mundo real. Ele admitiu: talvez eu contribua para isso com meu silêncio. Uma traição maior veio de dentro, minha prima, invejosa, espalhou fotos antigas minhas com Miguel para a família extensa. O WhatsApp explodiu com mensagens condenatórias. Meu avô ligou: desonras a família. Meu pai defendeu ferozmente: basta. João é meu filho, e quem não aceita, que se vá. Foi uma declaração poderosa, custando amizades familiares. Eu paguei o preço na carreira. Um estágio em uma firma conservadora foi cancelado após rumores. Lutei legalmente, com a ajuda da ILGA, ganhando indenização. Isso me levou a fundar um grupo de apoio para jovens profissionais LGBTQ. Tiago e eu enfrentamos nossa própria crise. Ele queria morar juntos, mas eu temia a reação familiar. Discutimos: João, ou assumes, ou perdes. Escolhi assumir, convidando-o para viver conosco temporariamente. Meu pai relutou, mas cedeu: se te faz feliz. O clímax veio em uma conferência sobre direitos em Coimbra. Falei publicamente sobre minha história, expondo vulnerabilidades. A plateia aplaudiu, mas online, trolls atacaram. Meu pai leu e ligou: orgulho de ti, filho. Foi a virada. Contudo, danos persistiam. Miguel, agora em um relacionamento estável, me escreveu parabenizando. Refleti sobre escolhas: o beijo foi erro ou catalisador? A sociedade mudava, mas devagar. Com o tempo, a família se reestruturou. Meu pai e eu reconstruímos laços através de passeios pelo Tejo, conversando abertamente. Errei em te julgar, João, admitiu ele. Minha mãe floresceu, tornando-se ativista local. Tiago se integrou, e planejamos um futuro juntos. Mas reflexões profundas vinham. Em noites insones, questionava: valeram as traições, perdas? A sociedade portuguesa, com leis progressistas mas corações divididos, forçava escolhas morais. Eu havia traído expectativas familiares por autenticidade, mas o preço foi alto: amizades rompidas, carreira abalada. Miguel reapareceu em um evento, agora amigo distante. Crescemos com isso, disse. Concordei, mas o dano inicial ecoava. No fim, a vida seguiu. Graduei-me em arquitetura, projetando espaços inclusivos. Tiago e eu casamos em uma cerimônia simples, com meus pais presentes. Meu pai deu o brinde ao amor, em todas as formas. Porém, as cicatrizes permaneciam. Em momentos quietos, ponderava as decisões: certo ou errado priorizar o self sobre a família. A jornada ensinou que aceitação custa, mas liberta. Foi certo João priorizar sua identidade sobre a harmonia familiar, ou isso foi um ato egoísta que causou dor desnecessária?